Oi, gente, tudo bom? Vamos continuar o mapa e hoje a gente vai falar sobre bexiga e uretra. E eu quero agradecer a todos que compartilharam um pouco da experiência com esses tópicos. Eu tô até pensando em no final só entregar o PDF para quem está compartilhando, tá? Então, se você está assistindo e ainda não me mandou nenhuma resposta, considere mandar para poder receber também isso aqui depois. Vamos começar aqui com a bexiga. Então, a primeira coisa, a topografia dela, ela fica no abdômen caudo-ventral, na linha média, e ela fica ventral ao cólon, aorta e veia cava caudal. E nas fêmeas, fica também ventral ao útero. A gente tem que cuidar com a repressão. Se ela está bastante repleta, ela fica mais abdominal. Se ela está mais vazia, ela fica mais intrapélvica, o que dificulta um pouco essa avaliação. E aqui, cuidado com o artefato em espelho no cólon. Se o cólon tiver com ar, ele pode causar esse artefato e a gente enxerga como se fosse duas bexigas. Então, cuidado com isso. Com relação à varredura, a gente pode fazer a varredura como se estivesse segurando um pincel de um lado para o outro em ambos os planos, então lateralmente de um lado para o outro no plano longitudinal, e aí faz o transversal e fica fazendo a varredura crânio-caudalmente para ver toda a extensão da bexiga. Se ela tiver uma alteração focal, é muito importante que você consiga ver isso no momento da varredura. Então, se você colocar o transdutor em cima da bexiga, fizer uma imagem e está satisfeito com isso, você provavelmente vai perder bastante coisa aí nessa varredura. Então, cuidado. Ideal é que a bexiga esteja moderadamente repleta. Então, se tiver muito vazia, o que você pode fazer é oferecer água, esperar, repetir o exame uns minutos depois. Se tiver cheia demais, que está atrapalhando a avaliação do resto do abdômen, você faz a primeira avaliação, deixa o animal urinar e repete. Que aspectos a gente tem que avaliar, então? Com relação à parede e ao lúmen, ao conteúdo dentro do lúmen. A parede, então, a gente tem mucosa, submucosa, muscular e serosa. Essas camadas são as camadas que a gente enxerga na histologia, quando a gente faz um corte da bexiga. É muito difícil ver essas 4 camadas no ultrassom. Aliás, é difícil ver, inclusive, 3 camadas, mas se você conseguir ver, geralmente são 3 que você vai ver. Você vai ter que fazer a medida dessa parede e avaliar essa espessura. Então, avalie se existe um espessamento focal ou difuso. Para isso, você precisa conhecer os valores normais. Avalie o aspecto dessa mucosa. Ela pode estar lisa, ela pode estar irregular, ela pode estar mais hiperecóica. Então, tudo isso é importante nessa avaliação da parede quando você está fazendo toda a varredura. E o lúmen, é importante que você faça balotamento, aquela movimentação que você faz com o transdutor na bexiga, para que se tiver algum sedimento, ele fique em suspensão para você avaliar melhor. O conteúdo deve ser anecoico. Fora isso, então, provavelmente tem alguma alteração. Então, a urina é anecoica. Quais são as possibilidades diagnósticas quando a gente está avaliando a bexiga? Se a gente tem alterações da parede, pode ser espessamento focal ou difuso, e aí a gente pode ter aqui, então, espessamento crânio-ventral, normalmente acontece nas cistites, não é uma regra, mas é por lá que começa. Se a cistite for crônica ou muito avançada, ela vai ter espessamento difuso de toda a parede. Pode ter cistite enfisematosa com presença de gás na parede, e aqui a gente lembra de cuidar para ver se esse paciente não é diabético, porque geralmente é a glicosúria que facilita com que bactérias formadoras de gás causem isso, tá? Então, a cistite enfisematosa é um dos diferenciais. E temos a cistite pseudomembranosa, especialmente nos felinos, com obstrução. E aí, lá no clube a gente teve vários casos de cistite pseudomembranosa, então se você ainda não faz parte do clube, entra lá porque a gente compartilha casos no grupo e os vídeos ficam gravados na plataforma. Então dá uma olhada na plataforma para ver a cistite pseudomembranosa. Ainda com relação à parede, a gente pode ter ruptura da parede da bexiga. Ela é difícil de ver, você não vai conseguir sempre ver o defeito da parede, tá? Às vezes sim, mas o que você tem que fazer é associar essa baixa repressão com a presença de uroabdômen. Então é isso que facilita com que a gente veja rupturas de bexiga. Cuidado com o artefato de sombreamento de bordo. Se for um animal com líquido livre abdominal, com ascite, geralmente esse artefato se forma e parece que a gente vê um defeito na parede da bexiga, mas não é. Então, cuidado aqui.
Com relação a nódulos ou massas murais, a gente pode ter neoplasias. A mais comum é o carcinoma de células transicionais, mas não vai ser sempre isso. A gente tem normalmente as neoplasias com uma base larga, então ela pega uma boa parte da parede. Ela acontece com frequência no trígono e na parede dorsal, e aí fica ali perto da papila ureteral, e isso pode causar obstrução e levar à hidronefrose. Então, sempre que tiver uma massa, um nódulo na parede da bexiga, nessa topografia, dá uma olhada com calma nos rins. E massas e nódulos também pode ser pólipo, não só neoplasia. Então, temos também cistite polipóide. Aí, geralmente, a base não é larga, ela é mais fina, tá bom? Com relação a alterações no lúmen, o que a gente pode ter? Pode ter gás. Aí pode ser iatrogênico, por exemplo, se sondarem o animal, pode ter gás lá dentro. Então, sempre saiba desse histórico aí, se teve em outra clínica antes, ou se ali mesmo onde você está fazendo o atendimento, se teve sondagem, se está sondado no momento do exame, pode ser por isso. E aí, esse gás forma uma sombra suja e forma também reverberação. A gente pode ter litíases no lúmen, que aí formam sombra acústica posterior. A gente pode ter coágulos, e aí eles não formam sombra, eles podem ser móveis ou podem estar aderidos na parede. Então, cuidado, nem sempre quando a gente faz o balotamento, esse coágulo vai sair de onde ele está. O importante, se você tiver Doppler, é avaliar a vascularização, porque se for um coágulo, ele não vai ter vascularização, e se você vê vascularização, já descarta o coágulo. Não quer dizer que se for uma massa, você sempre vai encontrar vascularização, mas se tiver, não é coágulo. Os sedimentos, a gente pode ter sedimentos que já estão flutuando no momento do exame, ou eles estão sedimentados, depositados. E aí pode ser um monte de coisa, pode ter cristal nessa urina, pode ter debris celular, inflamatório, pode ter gordura, pode ter sangue, fibrina, tudo isso forma imagem de sedimento no lúmen. E lembrar de fazer o balotamento para avaliar isso sempre. E pode ter também corpo estranho no lúmen da bexiga. A gente tem casos de grama, a gente tem casos de sutura, então um animal que passou por cirurgia, a sutura se desprendeu muitos anos depois e ficou dentro do lúmen, ou até ela ainda está presa à parede, mas uma parte dela está lá dentro do lúmen incomodando e causando problemas. Pode ter pedaços de sonda uretral, então se o paciente estava sondado e ele mesmo arrancou a sonda, ele morde e fica um pedaço lá dentro, então pode ter corpo estranho na bexiga também. Com relação à topografia, se você não vê a bexiga na topografia dela, muito cuidado com as hérnias. Lembra da hérnia inguinal, da hérnia perineal, que a bexiga pode estar ali. E a gente tem algumas alterações congênitas também, como divertículo uracal, úraco persistente, cisto uracal, ureterocele e ureter ectópico, que também vão estar presentes aqui na nossa avaliação de bexiga. Com relação à uretra, a gente tem que avaliar sempre a uretra, o máximo da extensão possível. Nem sempre a gente vai ver toda ela, ou nunca vamos conseguir ver toda a uretra. Para ver toda a uretra, tem que fazer um raio-x contrastado da uretra, mas a gente avalia o que a gente pode. Nos felinos, eu queria só lembrar aqui que os machos formam muita obstrução por plugs mucosos. A uretra periana é muito fina. Aí eu já vi bastante gente vendo o gato obstruído e fica procurando a obstrução na uretra e fica apavorado porque não está encontrando o ponto de obstrução, mas você não vai encontrar mesmo porque são pequenos fragmentos ali de plugs mucosos, de cristais que param lá na ponta do pênis. Então não é com ultrassom que a gente vai ver o ponto de obstrução, a gente vai ver outras coisas no exame do gato obstruído. E já as fêmeas, ela tem um diâmetro maior da uretra, então geralmente quando a fêmea está obstruída a gente consegue ver algum cálculo maior. Com relação aos caninos, nos machos a gente tem a uretra pélvica e a uretra peniana. Antigamente a gente usava outras nomenclaturas, né? Hoje a gente fala ali da pélvica, então avalia a uretra prostática, e a peniana é toda a extensão do pênis que começa lá na base do períneo, então tudo aquilo ali é chamado de uretra peniana, então a gente precisa avaliar ela ali no períneo e lá no pênis também. O períneo normalmente eu avalio mais quando realmente tem suspeita de obstrução e eu estou procurando uma litíase ali. Mas não esqueçam que a peniana é fácil de avaliar e a gente pode avaliar em todos os machos. E já nas fêmeas a mesma coisa, ela é mais curta e ela é mais larga, então às vezes passam cálculos enormes pela uretra da fêmea.
e às vezes tem obstrução na uretra ali com cálculo também. Já peguei alguns casos e é bem interessante. Possibilidades diagnósticas, então, ao avaliar a uretra. A gente pode ter ruptura de uretra, então a gente vai ter líquido livre adjacente, mas realmente o raio-x é melhor aqui, porque ele vai mostrar o extravasamento lá na uretra. A gente pode ter obstrução por litíases, por coágulos, por massas e neoplasias na uretra também. Acho que falamos os pontos mais importantes de bexiga e uretra aqui. Se tiver alguma coisa para acrescentar, não tem problema, me mandem que eu acrescento depois. E aí, no próximo, a gente vai falar sobre linfonodos ilíacos mediais. Até a próxima!